Os sinais de prontidão no bebê. O bebê já está com 6 meses e você está pensando em iniciar a introdução alimentar. Me conta, você já observou se ele está preparado para iniciar esse processo? Vem comigo que a gente vai aprender o que ele precisa ter para começar a introdução alimentar. Eu percebo que tem muitos pais e mães que no primeiro momento que observam o nascimento de um dentinho, já surge aquela frase bem comum: "Ah, já tem dente para comer carne." Ou o bebê com 4 meses, a mãe volta a trabalhar, começa uma introdução alimentar precoce. Não, gente, não façam isso, não cometam esses erros. Uma introdução alimentar precoce pode causar vários problemas para esse bebê, para essa criança, desde intolerâncias, alergias e vários problemas intestinais. Então, não façam isso com o seu bebê, tá? As orientações, segundo a Organização Mundial da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde, é observar os sinais de prontidão. O que significa isso? O organismo desse bebê vai manifestar sintomas, vai manifestar condições de que ele está preparado para iniciar uma nova etapa, para iniciar esse processo que é a introdução de alimentos sólidos, porque até então o bebê conhece o que? Leite materno, ou alguns conhecem a fórmula, que é o leite artificial. Então é líquido. E agora, com a introdução alimentar, vem os sólidos. Então esses alimentos precisam ser avaliados, precisam ser preparados para essa criança de forma separada, porque é a partir de 1 ano que ele vai começar a ter uma alimentação junto com os pais e que a gente espera que seja saudável, que quanto menos alimentos industrializados, melhor. Então, nada de iniciar aí com bolachinha de maisena, bolachinha Maria, bolachinha água e sal, alimentos industrializados, deixa lá para depois, né? O que puder segurar é melhor. E a mesma coisa a parte do sal, né? A questão do alimento com sal, deixe também mais para frente, porque esse bebê, ele precisa conhecer o sabor do alimento. Mas isso a gente vai falar num outro vídeo. Hoje, em específico, eu quero que você grave o que eu vou falar sobre os sinais de que esse bebê está se preparando e que pode iniciar a introdução de alimentos sólidos. Primeiro, esse bebê precisa ter obrigatoriamente mais que 6 meses, tá? Então, não queiram fazer uma introdução alimentar antes de 6 meses. Não é o ideal e não é o recomendado. Segundo, esse bebê tem que demonstrar interesse pela alimentação. Então, é aquela criança que está perto dos pais na hora da refeição e ele começa a mastigar, mesmo sem ter nada na boca, ele começa a olhar o pai levando, né, a comida na boca e esse bebê acompanha, olhando o pai se alimentar, a mãe comer e começa a mastigar. Então, demonstra sinais de interesse pelos alimentos. Já está com 6 meses. O terceiro, ele precisa estar sustentando, ficar na posição sentada. Então, se o bebê ainda não sustenta a coluna, o tronco, o pescocinho, com 6 meses precisa passar por uma avaliação, porque nesse período é esperado que ele já consiga sentar-se e sustentar o tronco. Geralmente ele com 7 meses, ele já está sentando sem apoio, tá? Então cada criança é única, é individual e precisa ter uma avaliação, mas é uma média de idade essa faixa etária, esses meses, tá? E outra, então é esse bebê que consegue levar, né, com a mãozinha, se você dá alguma coisa, o que ele faz? Leva na boca. Então já tem essa consciência. Então a gente orienta que os alimentos, né, a criança tem que conhecer. É o método BLW, que a gente pode falar num outro momento. Mas essa criança pode
né? Então, conhecer os alimentos, você deixa exposto na frente dela e ela vai pegar com a própria mãozinha e levar na boca, tá? Então, claro, sempre com a supervisão do pai e da mãe, para a gente fazer tudo isso de forma segura. Então, esses são os principais sinais de prontidão. Idade maior que 6 meses, sustentar tronco e pescoço, demonstrar interesse pelos alimentos e ter essa coordenação de levar os alimentos ou o que você dar na mãozinha dela, né? Ela pegar, né? Ter apreensão e levar para a boca. Me conta, você já sabia desses sinais? Deixe o seu comentário e me fala em que fase você está aí com o seu bebê. Se você gostou de saber dessas informações ou se você sabe que vai interessar para alguma mãezinha, não esquece de mandar e me dar aqui o seu comentário. Um beijo, até nosso próximo vídeo.